Oi, 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 gente. Boa tarde para todo mundo. Mais uma live hoje do Agosto Lilás. Não é esse filtro, deixa eu achar um filtro aqui. Mais uma live hoje do Agosto Lilás. Ah, esses filtros aqui estão terríveis. Deixa eu ver. Hoje a gente vai conversar com a nossa amiga, minha colega Denise Mercante. A Denise também é terapeuta, que nem eu, especialista em relacionamentos abusivos. A gente fez o curso junto, né? Do Instituto do Relacionamento. Somos colegas de profissão. E hoje a gente vai fazer essa live junta, né? Pelo Agosto Lilás. Vamos falar sobre codependência hoje, que eu acho que é uma coisa que vai ser bom para todo mundo, que muita gente vai se identificar e nem sabe, às vezes muita gente nem sabe o que é isso, o que é codependência. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar, porque é uma coisa bem recorrente e que a gente não entende. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para vocês. Vamos falar um pouco de relacionamento abusivo também, de codependência, de dependência. Vamos saber qual é a diferença. Deixa eu ver onde é que está a Denise aqui. Deixa eu achar, ver se ela entrou. Então vai ser bem esclarecedor. Deixa eu achar a Denise. Acho que ela não entrou ainda. Vocês podem fazer perguntas, se tiver alguma dúvida. Eu estou tentando ver aqui no computador também, para poder esclarecer alguma dúvida de vocês, poder enxergar, né? Porque senão no celular fica muito pequenininho e eu não enxergo. Vamos ver. Vamos ver se ela entra. Denise. Oi, tudo bom, Carla? Ah, deu. Eu também não estou muito acostumada com essas coisas de internet, né? Achei que eu não tinha conseguido te achar aqui. Ah, conseguiu. É que eu já estava Deu tudo mandando uns certo. Você tá me ouvindo? aviõezinhos. Já estava mandando uns Ah, tava aviõezinhos. mandando? Já. Ah, então tá bom. Vamos mandar avião por aí. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tá tudo bom. Para mim, eu e o meu. O som tá bom também? Ah, então tá. Tá, pra mim também tá. Aí o pessoal que tá entrando aí vai dizendo pra gente também se tá bom, se não tá, qualquer coisa, vão falando aí. Então, vamos lá, te apresenta, Denise, para o pessoal saber quem tu é, o que que tu faz. Eu já disse que tu é minha colega, mas te apresenta aí. Sim, eu sou a Denise, terapeuta em relacionamentos e especialista em relacionamento abusivo. Estou fazendo atualmente uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. E como eu sou professora, né, agora atualmente aposentada, relacionamentos a gente não tem jeito, a gente tem sempre lidando, né? E com o fato de eu trabalhar com crianças e adolescentes, eu já vinha trabalhando, tanto que foi até minha dissertação do mestrado, a questão do autoconceito, da autoimagem, desse resgate mesmo, né? Então, há algum tempo eu já venho vendo na educação essa necessidade, né, das pessoas se conhecerem para poderem ter um relacionamento mais funcional dentro da escola. Isso já era uma busca na escola com as crianças. E depois de um casamento abusivo e ter entendido, não entendido na época, inclusive, eu entendia que tinha algumas coisas ruins, mas não entendia que era um relacionamento abusivo. E após a separação traumática, passado um tempo, é que eu comecei a entender o que acontecia, né? Eu resolvi estudar sobre isso e tem sido muito interessante. E fazer disso, atualmente, a minha missão, né, de vida, né? Trabalhar com isso.
Tem sido maravilhoso ajudar mulheres e até homens, que isso é uma coisa que quase não se fala, né? Sim. Que homens passam por relacionamentos abusivos, homens são codependentes, né? E os homens São. não falam isso. É muito complicado. É, eles têm muita vergonha, né? Eles têm mais vergonha que a gente. A gente já sente vergonha de passar por isso, porque a gente pensa que a gente é burra, como é que a gente não viu antes, né? Isso é bem comum. Mas homem é pior ainda, né? Porque eles pensam, como assim? Aí a mulher estava mandando em mim e eu estava obedecendo. Aí vem a coisa da masculinidade, de tudo. Então é muito difícil. Eles não denunciam, é muito raro, né? E não procuram ajuda, né? E Poucos tem procuram. toda a questão Daí é também pior ainda, né? assim, aquela coisa de, toda mulher é ciumenta, a mulher faz barraco mesmo, mulher é louca, Exatamente. chegar arranhado, nossa, hoje à noite foi quente. E ele prefere passar essa imagem que a Exatamente. mulher arranhou no momento, né, do calor do sexo, do que ele foi arranhado mesmo numa agressão. E Exatamente. Até. fala. Pode falar. Porque fica muito difícil, né, numa sociedade como a nossa, que os homens consigam ter essa voz. Se nós, mulheres, né, temos essa dificuldade, mas numa sociedade estruturalmente machista como a nossa, um homem conseguir falar isso. Gente, olha, eu vivo um relacionamento abusivo, olha, a minha mulher manda em mim, a minha mulher me controla, me sufoca, eu não tenho controle de nada da minha vida. É muito difícil para um homem dizer isso. Só, deixa ela. Com certeza. É TPM, alguma coisa assim. É. Até ontem eu fiz uma live com o David, né? Eu não sei se chegou a ver, que Não. a gente falou sobre isso, que eu tenho um grupo de apoio, né, às vítimas de relacionamento abusivo no WhatsApp. Então elas contam muitas histórias e tudo. E aí uma delas perguntou para mim e para o David, né, se não existia mulher narcisista, que a gente estava falando de narcisismo, né? E eu disse, claro que existe. Pessoas narcisistas, né? Tanto mulher quanto homem. Pois é, daí ela disse que ela estava indo no psiquiatra e que o psiquiatra disse para ela que não, que só existe homem narcisista. Que mulher, não, mulher é assim mesmo. Viu? Gente, como é assim mesmo? Eu enlouqueci quando eu ouvi isso. Eu disse, como assim? Então quer dizer que mulher tem traços narcisistas, no caso, pode ser equiparada com um narcisista, mas não é, então ela é assim mesmo. Então tudo que a mulher tem traço narcisista, é isso que ele quis Ou dizer? então ela é Olha o corajosa. machismo. O narcisismo da mulher fica a vaidade, que se admira no Aham, espelho, né? Que se olha no espelho. aham. E É isso uma coisa muito louca, eu fiquei doida quando eu ouvi isso. Eu disse, mas como, gente? Como é que um psiquiatra, mas um psiquiatra me diz uma coisa dessas? Sabe? é porque a gente É que vem uma coisa estudando louca. isso, né, cara? A gente sabe que a questão dos relacionamentos, esse estudo mesmo, é muito recente. Então, Ah, sim. mesmo os profissionais da área trabalham muito ainda no senso comum, não em cima de uma teoria, não em cima de um estudo, é do Sim. senso comum. Mas se tratando de um psiquiatra é complicado, né? Porque eles seriam os que mais têm que saber disso, que mais estudam e, né? Como assim? Mas aí é isso, aí a gente vê como o machismo impera, né? Que daí quer dizer que a mulher pode ser assim, então ela não é narcisista, é porque é mulher. É mulher. É uma Mulher é coisa assim, muito desse louca. jeito. É, Mulher é assim. É é. nervosa, é Eu fiquei louca quando eu desequilibrada, tá ouvi. na TPM, é ciumenta mesmo, e pronto. E fica por aí. Mas é importante também a gente conscientizar esses homens, né, que não, que eles estão sendo vítima de abuso sim e que eles têm que sair disso e denunciar também, porque eu acho que o que é para um lado é para o outro, né? A gente não pode achar assim que, porque a mulher tem que denunciar, homem também, né? Tem mulher assim também. É menos proporção, mas tem, então, quer dizer, E a a gente tem confusão que se também proteger, né? grande do que é um relacionamento abusivo, do que é um relacionamento tóxico. Isso é Ah, isso é muito. uma zona total nas redes É, sociais que você vê. E o pessoal acho que é também, bom a assim, gente falar disso o que também. é violência doméstica, mas é um relacionamento abusivo? Mas eu nunca apanhei. Mas eu sofri Ele não me violência. bate. Então, assim, um É, relacionamento abusivo, todo relacionamento abusivo tem que ter agressão física? Não. Ele pode ser um não. relacionamento abusivo e não ter uma agressão física. Mas isso é uma coisa que
as pessoas não conseguem conhecer, entender muitas vezes. É violência psicológica, né? Que agora virou crime, graças a Deus, já era para ter virado há muito tempo, né? A violência psicológica, e para mim é a pior de todas, né? É a que destrói Porque realmente. ela vai matando a alma, né? Ela mata aos poucos e a pessoa nem sente, a vítima não vê, quando vê já tá morta, né? É a perda Na total alma. da identidade. Não só Exatamente. da dignidade, mas da identidade. Né? A vítima de um relacionamento abusivo, ela não se reconhece mais. Ela não sabe mais quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, porque ela é tão invalidada o tempo todo na relação, ela é tão manipulada para crer que ela é louca, que ela não sabe nada, que tudo que ela pensa é errado, ela perde a sua identidade. E é muito complicado. É uma coisa tão simbiótica, né? Um Sim. se funde no outro e aí no fim já não se reconhece mais, já não sabe mais se ela gosta daquilo ou se é ele que gosta e ela acabou achando que gosta também. Por isso que é tão difícil quando a vítima sai de um relacionamento abusivo para ela se reconhecer de novo, né? Ela saber quem ela é. Que muitas vezes ela não sabe. A gente pergunta, tá, mas o que que tu gosta? Tu gosta de sair para algum lugar? Tu não gosta? Tu gosta de campo? Tu gosta de praia? Ela não sabe. Mas eu Não acho sei se que gosta de esse que é campo, o se gosta grande de praia. problema, Carla. É Os horrível isso. problemas assim, que eu percebo, né, vem quando você entra numa relação que você não sabe quem você é, o que você quer e o que você não quer, você está à mercê de qualquer coisa. Você pode se Com deparar certeza. com um outro carente, né, ir para uma relação disfuncional, mas você pode cair nas garras de um abusador, porque você não sabe o que você quer. Então, qualquer coisa basta, qualquer É. coisa serve. Qualquer caminho, Qualquer né? Que nem a migalhinha Alice. Quando a basta. gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim, qualquer migalha E é basta. por isso que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, né? Que parece tão chato para quem não faz terapia, mas e quem não tenta se conhecer. Uma coisa tão chata, tão clichê, né? Autoconhecimento. Mas, gente, é isso que liberta. É o autoconhecimento que liberta a gente. Porque no momento que tu sabe que realmente tu quer, tudo muda. Que daí tu sabe, tu não vai cair em outras coisas que vão te fazer mal. Tu vai saber escolher. E é isso que importa, né? Eu me lembro E isso a gente trabalha em terapia. Não adianta. do primeiro cliente que eu tive homem. Quando eu comecei a falar com ele a primeira vez, autoconhecimento, esse negócio, né? É, ninguém gosta. Falei, tá bom, vamos. Então vamos rolando. Vamos rolando. Aí até que um dado Aham. momento ele falou, poxa, eu precisava mesmo, eu não sabia nada, né? A gente pensa que se conhece, mas a gente não se conhece. Eu fui uma que, agora falando um pouco da codependência, né, entrando no assunto, Sim. eu me descobri codependente, né? E aí a gente vê como a gente, quando a gente não sabe, não tem consciência de quem a gente é, como a gente fica desassociada da própria imagem, né, no caso. Hoje eu vejo que eu vesti uma máscara, mas não como narcisista, no caso, né? Não para fazer mal para ninguém, mas para dissimular o que realmente eu sentia, né? Sobre o vazio que eu tinha por dentro. Então a gente acaba se comportando de uma maneira que não é a essência da gente, né? E isso machuca muito, é horrível. Até porque é E mais a fácil, né, codependência tem muito a Carla? ver com isso, né? É mais fácil. Com Porque certeza. Para não olhar para dentro, o né? codependente ele tem essa habilidade, né, de perceber nas sutilezas a necessidade do outro para se antecipar, para agradar, para ser a pessoa mais útil, mais necessária na vida do outro, porque isso também faz com que ele não tenha que se ver, né? Porque ele não conhece a sua própria essência. Ele não tem motivação para acordar por si só. O que o motiva a acordar é aquele relacionamento, né? É aquela situação. Aquilo é Exatamente. que dá a ele a essência da vida. E ele Infelizmente é isso. prefere resolver a vida do outro do que resolver a própria vida, né? Ele prefere ajudar o outro do que se ajudar a si próprio. Então ele foca tudo no outro para não ter que olhar para dentro. E cada vez mais ele se perde dele mesmo. É horrível e vive sofrendo e nem entende o porquê, né? Aí acaba se metendo num monte de relação tóxica, abusiva, aquela coisa do dedo podre, né? Que muita gente diz que não existe dedo podre, eu já cansei de dizer não existe.
mas aquela, né, o dedo podre, entre aspas, que a pessoa acha, mas por que eu só me relaciono com gente assim, que me faz sofrer, com gente, às vezes, viciada, né, dependente emocional, financeira, tudo que é tipo de dependente, né, mas por quê? E aí, no fundo, vai saber que ela é codependente, foi o que aconteceu comigo, né. Foi muito relacionamento tóxico, aí um dos últimos agora abusivo, e aí que eu fui entender o porquê. E é libertador, né? Quando a gente entende o que que é que tem dentro da gente, a gente consegue mudar. Aí vem o autoconhecimento e a terapia, não É, adianta. e vem lá da infância, né? Isso vem da nossa criança, né? A nossa Sim, criança que foi criticada, que não foi amada, que foi rejeitada, e aí a gente não deixa de amar, a criança não deixa de amar o pai, a mãe, a avó, seja quem seu cuidador primário, mas a criança deixa de se amar. E ela passa a fazer exatamente. qualquer coisa para agradar, né? Para ser aceito. E recebe crítica. Então, ela continua sempre nesse processo. E ela reproduz isso nas outras relações. É o que eu também sou Exatamente. codependente. Então, eu sei isso. É uma necessidade absurda de agradar. Porque em algum momento eu É vou porque a gente receber a acha que não. validação que eu estou querendo receber desde 1964, quando eu nasci. São Exatamente. só os Não, 57 e a gente anos. acha que não. E a gente pensa que a gente não é boa o suficiente para ser amada, né? Que a gente não tem qualidades para ser amada pelo que a gente é. Assim, só por tu existir, parece que tu existir não é motivo para ser amada por alguém. Então tu tem que fazer pelo outro, tu tem que te tornar necessário para o outro para conseguir ser amada e ser enxergada, né? Então aí tu começa a fazer tudo pelo outro para deixar ele dependente de ti, inconscientemente, claro que a gente não quer conscientemente, mas inconscientemente tu quer que o outro dependa de ti. Que daí no momento que ele depende de ti, ele não vai te largar. Tu não vai ser abandonada, que é esse o maior medo, né, Sim, do o codependente. medo do abandono. E o que nos torna, então, vítimas perfeitas para os abusadores. Exatamente. Porque a gente, Um conecta no outro. sim, a gente está ali pronta para ser manipulada. E o outro pronto para manipular. Eles nos mostram Uhum. um primeiro momento um príncipe que nos ama, que nos acha linda, linda ou lindo, hein? Serve para ambos Sim. os gêneros. Eu estou falando linda porque eu sou mulher. É, E que sim. é linda, maravilhosa, blá, blá, blá. Aí você está naquele castelo e quanto mais alto você está nesse castelo, melhor vai ser para ele, para quando ele te derrubar, que o tombo vai ser maior, você vai ficar mais destruída ainda. Né? E o Exatamente. codependente que aí ele entra naquele. Não, mas eu tenho que salvar essa relação. Não, mas a culpa é minha. Não, mas caramba, esse homem maravilhoso todo me olhou. Nossa, essa pessoa importante olhou para mim. Eu tenho que fazer qualquer coisa para salvar essa relação. Eu tenho que salvar isso. Esse homem vai voltar a me amar Finalmente daquele alguém me ama, jeito. né? É. Finalmente encontrei alguém que me ama. Que daí eu love bomb no começo, né? Que a pessoa acha que é amor. E aí pensa que agora sim alguém ama, então eu tenho que salvar essa relação, eu preciso ficar com essa pessoa de qualquer jeito. Aí se doa, se doa, se doa e nada adianta, porque para um abusador a meta vai estar sempre muito mais, né? Quando a vítima consegue alcançar um certo patamar assim do que ele quer, ele aumenta a régua, né? Daí ele quer mais alguma coisa. Então a vítima nunca consegue, ela nunca consegue chegar naquilo para agradar, entre aspas, o abusador, né? O que ela pensa que é agradar. E, Ela não vai nunca conseguir chegar, porque ele está sempre aumentando a meta, né? e aí vai entrando naquela angústia e a sua autoestima cada vez vai mais para o brejo, né? Sua autoimagem, porque vem também aquela sucessão dos elogios que não são elogios. Nossa, mas você é tão bonita, mas se perdesse esses 5 quilos que você ganhou a mais, né? O Nossa, neguem, né? o seu corpo é tão bonito, mas essas roupas não te favorecem. E coisas por aí vai. Exatamente. Ser tão É o neguem. inteligente falando uma besteira dessa. Admiro você. Falar uma besteira dessa. Sim, é. E são coisas que uma vez ouvida, tudo bem. Agora, uma série de vezes, a pessoa sempre te falando a mesma coisa, sempre te falando a mesma coisa,
tu acaba achando que é mesmo, tu acaba te convencendo que realmente tu é burra, então tu deve ser burra, tu deve não entender de nada mesmo, tu deve ser feia, tu deve ser gorda, ser magra demais, ou sei lá o quê. E vai fazendo uma lavagem cerebral, né? É uma lavagem cerebral que vai fazendo na cabeça da vítima até ela se convencer de que realmente ela não é boa e não tem atrativos nenhum para estar com outra pessoa, a não ser ele, que só ele é que aguenta ela, né? E Só ele que consegue o estar com ela. codependente, isso é uma maravilha. É tudo que o codependente precisa. Ter esse dá e toma e vai, eu quero mais, não, deixa eu salvar, não, mas amor, vem cá e faz parte também, Porque né, de foi isso que todo ele o aprendeu, ciclo do né? abuso, né, esse dá e toma, né, a vítima vai ficando, não, mas é que eu fiz pouco, eu tenho que fazer mais, eu tenho que adivinhar mais o que ele precisa, se eu der mais, e é o que ele quer, se eu der mais, Sim. se eu fizer mais, se eu agradar mais, né, se eu me modificar mais, isso vai funcionar. Aí ela perde a identidade e ele não adianta nada, nunca vai chegar para ele, nunca. E é difícil a gente se convencer disso, né? Porque a gente está sempre tentando, não, mas eu vou, a culpa é minha, então vai sempre, sempre naquilo ali. E é o que eu digo, né? Culpa eu acho muito forte, eu não gosto de culpa. É responsabilidade, né? Sim. Culpa não, porque culpa remete a um remorso, que daí tu vai ficar sempre te culpando e não vai conseguir sair daquilo nunca, né? E se for responsabilidade, tu consegue pegar a responsabilidade para ti daquilo que tu passou, mas mudar isso, né? Mudar o jogo. E conseguir pegar um caminho diferente que não seja de sofrimento, né? A questão é, o sofrimento é bonito. Por quê? O romantismo, né, nos diz que o amor com sofrimento é que é o válido. Esse sim é o Eu digo que a culpa é da amor, Disney, né? esse é que é o amor, né, aquele sofrido, que no final tudo acaba bem. Outro dia Uhum. Das eu novelas da tava Globo, assistindo né? de tarde o filme Inocente, total, sessão da tarde, Barraca do Beijo. Acho que Caraca, não vi que esse. Não lembro. relacionamento. Um filme para adolescentes, que coisa louca. Que coisa louca. É o bonitão da escola, a menina é inteligente, mas não é nenhum. Né? Então, ele cerca a menina e fica o tempo todo espanando todos os rivais, possíveis rivais, e ela vai se sentindo cada vez pior porque ninguém olha para ela. Claro, porque ele não deixa que ninguém chegue perto dela. Ele não olha para ela e quando ele chega perto dela, ele trata ela mal. E isso vai destruindo ela muito. E é óbvio que terminam juntos, com beijos, abraços. Quer dizer, assim, Sim. o que a gente está É. passando, né, para que a gente, o que a mídia, né, passa, né? É isso, esse tipo de relacionamento. Que esses relacionamentos são os válidos. E a gente sempre pensa que é assim mesmo, tem que ter muito sacrifício, muita dor, eu tenho que me empenhar muito, porque no final vai dar tudo certo, vai ter um final feliz. Só que não tem. A maioria das vezes não tem, ainda mais quando é com um abusador, né? Sim. Não tem um final feliz. É um final triste mesmo, em que a vítima vai ficar sofrendo e o abusador nem aí, só fazendo outras vítimas. Ele só troca de vítima, né? Só troca de pessoa. Então, e é horrível, a gente acaba sendo criada nisso, né? Principalmente mulher, que eu acho que é mais romântica, a gente fica Sim. nessa coisa, né? Eu, a minha vida inteira, pensei isso. Que tinha que ser. Ai, que um amor para sempre, o amor da vida tem que ser sofrido, que tem que ser. Era muito fácil, eu não dava bola. Isso também é um padrão bem de codependente, né? Que quando é Sem fácil, graça, a gente pensa, tedioso. Ai, como assim? Ele nem deve gostar tanto de mim, assim. Isso é quando a pessoa não tem ciúme também, né? Quando a pessoa não demonstra ciúme, a gente pensa, ai, não, mas ele não gosta de mim, ele não se importa, ele não tá nem aí comigo. Gente, ele só não é inseguro, é só isso. Poxa, ele nem brigou com Ai, aquele rapaz que falou comigo. Como pode? aham. Não, Porque ele a não gente gosta, então ele não cresceu gosta tanto de mim. ouvindo isso. Nas novelas, nos filmes, né? O que é passado pra gente? Ai, que bom que ele tem ciúme. Mas se ele ainda tem ciúme de você, fica tranquilo, ele ainda gosta de você. É, é horrível isso, é horrível. A gente tem que desconstruir essas coisas, né? E aí uma relação, quando ela é saudável,
Até eu tava falando esses dias da Bruna Marquezine, não sei se tu viu que ela falou isso sobre a relação dela Não, não vi. com o filho do Edson Celulari agora. Eu não sei, né, não terminou, parece, a relação dela, mas ela disse que, contando, né, que falou pra terapeuta dela isso, que ela tava estranhando, porque a relação com o Neymar era muito cheia de altos e baixos, né, aquela coisa de briga e volta e aquele vucu-vucu que era, né, e aí agora, com o filho do Edson Celular, ela disse que estava muito calmo, que era uma coisa muito segura, muito tranquila, e que ela estava achando estranho, que ela estava sentindo falta da adrenalina aquela, Sim, né, do relacionamento, assim, de vai e volta, de como é que é a coisa, né? Aí o que era um relacionamento, o que deve ser, né, um relacionamento saudável, ela tava deixando a desejar para ela, no caso, né? é porque, Como é triste de uma isso. certa forma, acaba se tornando uma adicção, né? Porque Exatamente. você não dá É uma para, dependência não química, né? consegue entender como viver um relacionamento diferente daquele com adrenalina, com aquele desgaste. A vítima necessita do seu abusador como o adicto necessita da droga. Exatamente. E não, e É uma aí, dependência por mais química. que ele acorda, porque o adicto muitas vezes ele acorda, não, eu hoje não vou parar, eu vou parar. Mas aí usa a primeira dose, e aí pronto. E é a mesma coisa com a É, vítima de um relacionamento abusivo. Não, eu vou. Aí a primeira ligação, a primeira mensagem, o primeiro beijo, a primeira conversa já desarmou, já foi. Porque exatamente. Por isso o contato zero, né? Que a gente bate tanto na tecla que também as pessoas que eu atendo e as gurias do grupo, eu acho que elas devem ficar loucas comigo, porque eu tô sempre, gente, contato zero. Tem gente que acha, não, mas não precisa, precisa, não adianta, é contato zero, gente. A gente não pode dar o primeiro gole, né? deixa eu É que só nem mandar uma uma droga mesmo, mensagem. que nem um álcool. Vou só mandar uma mensagem. Aham, é. Não, mas não, mas eu vou deixar ele desbloqueado, ele não vai me chamar, ele não me quer mais. Gente, eles sempre voltam, eu sempre digo isso. Às vezes tem gurias que dizem pra mim, mas não, mas eu acho que não, agora não vai voltar mais. Gente, eles voltam. Às vezes leva Sempre voltam. anos, Voltam para anos, ver mas se o eles poder voltam. de sedução está ali. Né? E até porque Pra ver se tu depois do ainda tá na deles. descarte, né, acontece isso, né? Depois do descarte, ele não pode permitir que o outro encontre a felicidade. Quando ele percebe, Exatamente. parece que homens sentem cheiro de homem. Você já ouviu essa frase? Sim. Exatamente. Quando o É, abusador percebe que você está se reerguendo e está encontrando alguém, oi, sumida! oi, sumida Oi, tradicional. sumida, tudo bom? Puxa, lembrei de Sim, mas você. eu ouvi uma música, vi um filme, passei Sonhei não com sei aonde, você, lembrei. passei na tua Aham, porta. bem assim. Mas por quê? Aí a gente tem que pontuar bem assim. Aí a vítima acha que, porque ele me ama ainda, ele não me esqueceu depois de tantos anos. Gente, não é isso. Ele só quer saber se ele tem poder sobre ti ainda. É só isso. Ele quer inflar o ego dele porque ele precisa dessa validação. Ele precisa disso. É disso que ele se nutre, né? É o suprimento dele. Ele só quer saber se tu ainda tá na dele, se ainda tem chance contigo. No momento que tu deixar a porta aberta e tu mostrar que tu ainda quer, pronto, é isso que ele quer. Aí adeu, acabou. Sim, e aí ele pode sumir Então de não vamos se imediato. iludir. Ele pode sumir de imediato. Sim, Ele aí some pode de nem, novo. nem aproveitar o que deu sucesso, o oi sumida. Só de Eu saber só queria que saber. atendeu, É, já tá bom. exatamente. Infelizmente é Exatamente. assim. E é mais. Por isso não dá pra deixar porta nenhuma aberta, nenhuma. Tem que fechar tudo, tudo. Para Alguém não dar perguntou, esse não gostinho, digamos, né? sei se você viu, Carla, alguém perguntou lá no início, que a gente foi Não, andar, alguma coisa eu não tô sobre. vendo nada de Não, é pergunta. porque Se tu puder ver passou aí, numa melhor, porque eu hora não tô assim, conseguindo ver. perguntando alguma coisa se tem cura codependência. Não, A codependência. Não, tem tratamento, né? cura não. Até Eu porque digo que é sempre orar e vigiar, né? é A gente tem que estar sempre exatamente. vigiando, orando e vigiando, Porque porque a a codependência gente não não tá deixa livre de de cair de ser, novo. não, é um espectro, não é uma doença. Então tem um protocolo de cura, né? Não tem cura, né? E
tudo depende da relação com que você está. A codependência, né, que eu tenho que deixar claro aqui para o pessoal é o seguinte, que eu posso ser muito codependente na minha relação com a Carla hoje, nesse momento da minha vida. Eu posso estar num momento que a minha relação com a Carla permite isso, porque a Carla é a dependente perfeita para isso. A carência dela se encaixa. Então, dá para eu ter uma codependência intensa. Mas se a Carla, daqui a a gente separa, eu volto a namorar a Carla. A Carla está saudável, não vai dar liga mais. Porque ela vai me colocar limites. Exatamente. E tudo também depende, o codependente, não só de encontrar um parceiro disfuncional, ele tem a variante da época com que ele está vivendo, né? O seu momento emocional e também com quem ele está se relacionando. Vai ser mais ou menos. E a codependência a gente deixa claro também que não é só relacionamento sexoafetivo. Pode ser acontecer no trabalho. Não, qualquer tipo. Qualquer tipo, né? Então, assim como o narcisismo, né? O abuso em qualquer tipo de relação. Quem perguntou aí já sabe, gente. Tem cura não. É orar e vigiar. A gente trata, né, com terapia. A gente trata em terapia, tudo, mas tem que estar sempre se cuidando, porque uma hora ou outra a gente pode cair nisso de novo. Então tem que estar sempre o quê? Dando limite, entendendo qual é o teu limite, porque isso também é uma coisa muito pessoal, não dá para dizer, de repente, o que é bom para mim, até onde eu posso ir, eu vou até um certo ponto, e tu vai um pouco mais além, cada um tem seu limite. Então isso eu acho muito importante a gente falar também, a gente tem que entender qual é o limite da gente, claro, e não passar daquele limite. A gente entender pra gente, e mostrar pro outro o limite, e não deixar passar daquilo ali. Então a gente está sempre vigiando isso, a gente tem que estar sempre vigiando os nossos limites, para a gente conseguir mostrar para o outro que até ali ele vai, depois daquilo ali ele não vai mais, né? Porque senão a relação se torna uma simbiose, uma coisa, de novo, né? Horrível. Então é isso, aí depende do parceiro. Foi só um agrado. Eu só queria. Não é que eu não posso, então, mais agradar? Eu não posso mais, então, dar presente? Eu não posso mais, então... Pode. Pode, né? Só não pode sufocar, né? Não, e depende da intenção também, né? Depende da intenção que tu tá agradando e dando presente. Se é pra te poder manipular a pessoa depois, aí não, né? Ou se tu vai querer alguma coisa em troca, não. Então, melhor não dá presente, então eu não quero. Se é assim, eu prefiro não aceitar. Tem tudo isso, a gente vai sentindo, a gente vai entendendo por que a pessoa está fazendo aquilo, né? Eu já ouvi assim, isso também é importante. Eu sou educada, eu estou acostumada a fazer essas coisas. Eu tenho que agradar quem vem na minha casa, eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Sim, mas será que isso tudo era necessário? Será que você não está atropelando o outro? Essa é a questão. É sempre o limite, como você colocou bem. É o limite. Você não está avançando no terreno alheio? Isso o codependente faz muito, né? A gente acaba avançando sem querer, inconscientemente, é que tudo isso é inconsciente, né? A diferença, porque o codependente também manipula, né? Mas a diferença do abusador para o codependente os dois manipulam, só que o codependente faz inconscientemente. Ele quer tanto ser amado, ele quer tanto ser validado, que ele acaba manipulando o outro para conseguir aquele amor que ele tanto precisa. Mas ele não faz nada de mal com aquele amor, né? Ele acaba retribuindo aquele amor. E o abusador não. O abusador, ele manipula para poder tomar conta do outro mesmo, mostrar que tem mais poder e subjugar o outro. Então é diferente. São duas faces da manipulação, né? O codependente, ele também pode ter um quê abusivo num dado momento, que é quando ele adota uma atitude passivo-agressiva, né? Mas é tudo como, né, na chantagem emocional para o outro entender que eu te amo muito. Tudo que eu faço com você é porque eu te amo muito. Eu quero te agradar muito.
Exatamente. Daí não é por maldade, é porque é aquela necessidade de se sentir amado. É diferente, né? A dinâmica, assim. Claro que também, dependendo do nível da codependência, também incomoda, né? Sim. Machuca o outro também. Tem, principalmente mães, tem mães, né, codependentes que acabam sufocando os filhos, acabam anulando eles, né, no caso, super protegendo também, com aquela coisa de, eu tô querendo te ajudar, eu tô querendo te proteger, e acaba sufocando, né? Isso também é muito ruim. Aí, às vezes, acaba criando pessoas dependentes ou codependentes também, com essa Sim, é. dinâmica de superproteger. Anula, né, a pessoa, é como se ela não tivesse condições de decidir as coisas sozinha, né? A mãe codependente tem muito isso também. Não, e também se o E outro aí é que passar a complica, ter né? condições, né? Se eu sou uma mãe codependente que cria o meu filho para não sair do ninho, para ele depender de mim para tudo, a partir do momento que esse passarinho resolver voar do ninho, o que eu vou fazer dentro deste ninho? Pois é. E aí? Ela não pode É. permitir que isso aconteça, porque ela vai cair num Aí ela vazio fica vazia. profundo, Uhum. que ela não vai saber o que acontecer. E por isso que aquela síndrome, né, de muitas mães que é do ninho vazio, exatamente quando os filhos saem de casa, É. vão para a faculdade, não sei o que, é que ela descobre, e agora? Eu criei filho, e o que eu vou fazer da minha vida? Parei a minha vida para cuidar de filho, para tudo. E agora? Eu faço o quê? E aí dá aquela Aí muitas vezes depressão, ela não se sabe o mete que na vai vida dos. fazer. Aí É. E arruma um rapaz casa, arruma uma nora, oba. Ou é a filha que casa, arruma um genro, oba. Aí vem um neto, é. que maravilha. Agora já tem mais gente para eu Aí ela fica poder se metendo. cuidar. Uhum. E continua sem se É. olhar. Exatamente. E aí fica se metendo na relação, dando pitaco e querendo dizer o que eles têm que fazer, a maneira que eles vão viver. E aí vai do filho dar o limite também, né? Porque às vezes tem filho também que não dá. Tem Não. que dar o limite. Mas aí, e tem muitos filhos também que eu conheço, eu fui uma que fiz isso também, que acaba pensando que a mãe ou o pai são abusadores por isso, né? E não é, eles não, muitas vezes não são abusadores, são codependentes. Mas como tem essa dinâmica, aí os filhos pensam, mas ele tá abusando de mim. Mas não tá abusando, na verdade. Quer dizer, é um tipo de abuso, né? Porque a pessoa passa dos limites, né? Mas é pela codependência, não por um abuso, né? Não Sim, por ser um abusador. acaba Também ficando tem uma isso. linha Tem essa muito diferença. tênue, né? Uma linha muito tênue. Fica, fica bem tênue. É uma coisa que tem que estudar bastante, né? Tem que entender sobre o assunto para saber o que é um, o que é outro. Por isso, Eu, aquela questãozinha, autoconhecimento. Sem exatamente. o autoconhecimento. Eu, Inclusive, eu aí por a um gente tempo, também é fácil ficar acusando os outros, né, Carla? Ah, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assado, minha avó era, meu marido é assim, então isso, então aquilo, no meu trabalho é assim, por isso que eu sou assim. Tá, e aí? O que você vai fazer com isso? exatamente. Não adianta ficar culpando os outros, né? A gente é que tem que fazer alguma coisa. Tá, todo mundo Né? está te A gente é que tem que sufocando? se Ok, e aí? autoconhecer O e que fazer. você vai fazer? Aprender a dar limite. Aprender a se posicionar e dizer até onde tu vai, o que tu quer e o que tu não quer. E para isso, autoconhecimento. Se tu não te conhece, tu não sabe o que tu quer. Tu não vai saber até onde tu pode ir. Aí tu não tem limite, tu não tem borda nenhuma, aí o outro vai te atropelando. Vai te atropelando, vai te invadindo e tu não bota limite nenhum porque tu não sabe. Tu nem sabe até onde tu vai, na verdade. Tu não sabe. Eu me lembro que durante um tempo o meu terapeuta me perguntava de manhã, quando você acorda de manhã, para que você acorda? Aí eu não sabia o que responder. Passava mais um tempo ele me perguntava. Então, Denise, você acorda para quê? Aí eu, para cuidar do cachorro, para isso, para aquilo, para... Não, é isso que eu estou perguntando. Qual o sentido da vida para você? Né? No que você vai despender energia? Aí eu,
E como é difícil a gente responder isso, né? Daí a gente vai, Parece, aí eu parece uma bobagem, adivinhando né? de Mas é novo, difícil. passava mais um tempo, até que um dia eu respondi para ele. Aí eu já sei porque que eu estou acordando. Mas isso não foi um processo rápido. E eu estava na terapia em busca disso. Então, assim, a Uhum. pessoa acreditar que ela sabe o que ela quer da vida dela, será que ela sabe mesmo? Porque uma pergunta tão simples, mas para que você acorda todos os dias? Para trabalhar? E tão difícil de É responder. para É trabalhar? simples, mas é Não. difícil, né? Quando a gente começa. Não, não é para trabalhar. Para que você acorda? O que você quer para você, da sua vida? Porque a gente aprende, né, a sobreviver e não a viver. O É, codependente, verdade. ele aprende a não ter mais sonhos. Só o sonho alheio. Se você perguntar a um codependente em pleno vapor qual é o seu sonho naquele momento, ele vai incluir todo mundo no sonho dele e aí o sonho dele é estar ali com todo mundo. Não tem nada dele. Ah, olha, meu sonho é ir à Disney, mas a galera não quer ir, não. Mas eu vou. Aí, se a pessoa quiser ir comigo, tá ótimo. Não, o sonho dele não vai ser É. isso. Meu sonho é ir para a Europa, Ele porque nem todo sabe. mundo quer ir, então eu vou também. Então vai estar todo mundo feliz, eu vou estar Uhum. feliz também. Exatamente. Exatamente. Porque ele quer fazer o outro feliz, né? Nunca ele. Ele quer, ele quer sempre fazer o outro feliz e não ele mesmo. E O é outro é isso que sempre ele mais lembrou a importante que música do ele, né? Chorão. Senão eu quem vai fazer você feliz. Pois é, E não é assim, né? exatamente. Não. Quem A faz a gente sua é que tem que se fazer feliz, felicidade. né? Independente de qualquer pessoa. Esse é o grande. E isso é tudo autoconhecimento. Eu acho que é legal a gente falar também pro pessoal, porque a gente começou assim, a gente emendou o assunto, né? Um É, a assunto gente no foi outro e tudo, embolando. começamos a falar sobre relacionamento abusivo, mas assim, o que que é a codependência, né? Porque tem muita gente que não sabe o que que é. Então é importante a gente falar, Sim. né? Tu quer falar? Não, Eu pode falar e a falo. gente. Eu já falei pra caramba. Vai que eu vou. Tá, eu também. Então, a codependência é uma parte da dependência, né? Existe a dependência e a codependência, né? O dependente é aquela pessoa, como é que a gente vai dizer assim? O dependente é uma pessoa que é mais sensível, assim, mais vulnerável, digamos. Como é que eu posso explicar isso assim? Depende mais mesmo das pessoas ou das coisas, de substâncias, de qualquer tipo de coisa, assim. Depende daquilo ali, né, para poder ficar bem. E o codependente, normalmente, ele se apresenta como uma pessoa mais forte, né? Como uma pessoa que é a resolvedora, que ela resolve tudo, a síndrome da salvadora, que eu digo, É a né, que é síndrome da salvar todo Salvadora. mundo, aquela coisa assim. Então, ela precisa de um dependente. O codependente depende de um dependente de alguma coisa. Sim. É meio louco, não dá muito para entender. É, mas é Mas isso. ele precisa que alguém dependa dele, né? Dele não, ele precisa. Ele precisa que alguém dependa dele. Ele quer que a pessoa precise dele para ele se sentir importante e amado. Então, essa é a diferença. Mas não que. Aí, assim, o codependente se relaciona com o dependente. Mas o dependente é dependente de alguma coisa, e não necessariamente do codependente. Sim, são, Essa é a e diferença. não deixa de ser uma dependência, né? São as duas faces da mesma moeda, né? Sim, são. É. E E um alimenta o outro, né, sim, no caso. sim. Porque você precisa de um dependente para que o codependente possa exercer o seu papel de codependência. Porque se Exatamente. ele encontra um funcional, ele não vai conseguir exercer esse papel. Ou ele vai Uhum, com certeza. ser codependente de forma leve, mas ser mais um agradador. Só um pouquinho. Vai falando aí, Vai ser Denise, só só um um pouquinho. agradador, porque ele não vai conseguir dar conta, né, de suprir, ter suprido, aliás, né, o que ele precisa, que é ser necessário ao outro, já que o outro não precisa tanto dele, já que o outro consegue colocar limites,
se o outro consegue ter uma relação funcional. E o codependente, ele necessita disso, né? De ter alguém para ele cuidar, alguém para que ele se sinta necessário. É uma relação muito intensa. Ele fica buscando conexões, porque o codependente ele tem muita resistência à dor. Então, ele se permite passar por situações até de humilhações para poder exercer esse controle, porque o codependente não deixa de ser um controlador. Ele quer controlar a situação, porque ele não controla a sua própria vida. Então, ele quer ter controle naquele momento, que ele não tem mais. E como ele não reconhece suas próprias demandas, ele não conhece suas necessidades, ele quer cuidar das necessidades alheias. Ele precisa de validação o tempo todo, porque o codependente ele tem baixa autoestima, muito grande. Ele precisa muito ser validado. Ele tem um pavor de ser rejeitado. Esse é o maior medo dele, ser rejeitado. Rejeitado e abandonado, Sim, né? É abandonado. o que ele mais teme. É um grande medo. Eu fui pegar o carregador que estava descarregando meu celular. Fiquei com medo de cair. E daí, se cair, a gente não consegue salvar a live. Eu quero salvar depois. E aí, o que acontece? Por esse medo, né, de ser rejeitado, ser abandonado, ele não mede esforços, né, para que essa relação funcione. E implora por amor, e se humilha, e é capaz de qualquer coisa. E aí, novamente, a gente volta. Por isso, é a vítima perfeita para um abusador. Porque é uma pessoa que se permite ser machucada. Porque ela Abusada. acredita que o amor dói. Infelizmente, Exatamente. o amor exige sacrifício. E eu vou me sacrificar ao máximo para que funcione esse amor. Carla, tem algo? E aí o abusador aproveita disso, né? Não, e aí o abusador aproveita disso, por isso que é um encaixe perfeito, né? Sim. Muita vítima é codependente e nem sabe, nem entende o porquê. E aí a gente na terapia, a gente fazendo análise, né, da pessoa, a gente vendo como é bem fácil de identificar. Assim, pra gente que trabalha com isso é fácil de identificar, né? Que normalmente a maioria é codependente. Por isso que ela aceita tanta coisa. E aí ela sai de um e acaba indo para outro. Ela sai de um relacionamento abusivo e acaba caindo em outro, em outro, em outro, porque não sabe por que ela atrai isso. Mas é também pela codependência, muitas vezes. Porque foi assim que ela aprendeu. E ela vai para o que ela conhece, né? A sua zona de conforto. Aquele tipo de relação é a sua zona de conforto. Até porque, né, como você mesmo estava contando, se vai para um relacionamento confortável, né, como a Bruna Marquezine, funcional, é desconfortável. Né? Uma pessoa que... Perde a graça, né? Como esse cara funciona? Eu não estou no looping. Cadê o looping, gente? Que relação tediosa é essa? Não tem umas DRzinha daquela de quebra tudo, amassa não tem celular quebrado. Né? Poxa, joga aliança no meio do outro lado da rua. Gente, não tem segurança nenhuma, né? A discussão eu não concordo com isso. Meu Deus, como assim? Esse camarada não sabe nem discutir. Ele só me diz que não concorda. Como? Né? Aí pensa que perde até a masculinidade, né? Aí pensa, será que, né, ele não é meio, sei lá. Não é bem homem, sei lá. Esse cara não vai dar conta de mim, porque eu sou mais intensa. Não, isso é outra frase maravilhosa sim. Foi bom tu falar nisso. Eu sou intenso. Porque eu sou intenso, isso é um orgulho. E não é orgulho nenhum. Eu era assim. Eu me orgulhava de ser intensa. Eu achava, mas eu sou muito intensa. Gente, ser intensa é horrível. Não é orgulho não pensem que é bom, porque não é. Pois é.
Nada, 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 Claro, é nada. bom a gente amar, claro, amar e tudo, e ter aquela coisa, intensidade até um certo ponto, né, no caso, mas não essa intensidade assim de tudo muito rápido, de tudo muito louco, isso não é bom. Isso não é sinal de amor. Não, nem um pouco. Não, é A gente tem que conheceu desconstruir hoje, isso amanhã também. É já tanta está coisa que a gente casado. acostuma. E isso é muito relacionamento abusivo, tem muito isso também. Sim. É bom a gente falar sempre, eu tô sempre alertando. Cuidado, gente, com esse negócio de muito rápido, tudo muito rápido. Ah, daqui a pouco já estamos planejando filhos, 2 filhos, um cachorro, como é que vai ser a casa, como é que vai ser não sei o quê, o nome dos filhos. Não, Sim, não, devagar, devagar. até porque também, Carla, assim, a capacidade que o codependente tem de captar a necessidade do outro, o abusador tem de captar a necessidade da vítima. Né? O que Sim, vai com ser certeza. bom para jogar para a vítima. Né? Ah, Uhum. sabe fazer a conversa de modo que vá fazendo uma leitura da vítima, das necessidades dela, para usar as palavras certas, os recursos certos, para que ela Eles venha, escaneiam, né? Eu digo que eles escaneiam a vítima. sim, Eles escaneiam a gente para saber exatamente qual é o nosso ponto fraco, o que que a gente precisa, e aí vai lá naquele ponto fraco e aí ganha a gente. Aí a gente pensa o quê? Ah, é o homem da minha vida, ele é perfeito para mim. Ele sabe tudo, ele nutre todas as minhas necessidades, né? Mal sabe a vítima que é para depois usar contra ela. E aí também a gente começa a falar, né? A gente fala tanto no começo da relação, aí começa a contar dos ex, começa a contar de um monte de coisa, depois eles pegam e usam tudo isso contra a gente. Cuidado, gente, não falem muita coisa, principalmente sem conhecer a pessoa direito. E tem coisas que não tem que falar também. Não precisa tu falar sim, tudo nem para a pessoa. tudo. Tem coisas que não tem necessidade, sabe? Coisas particulares assim de outros relacionamentos, detalhes, coisas assim, não tem por que a outra pessoa saber. Que tem mulher também, né, que Mas, fala tudo pro parceiro, mas tudo que o aconteceu em codependente detalhes. ele tem que contar uma história. É, Ele vai contar uma história isso não é para bom. envolver. Olha, você vê como é que eu sou boa e, né, e fui compreendida, mas eu tenho certeza que você vai, né, ouvir, você vai acolher, olha como eu sou maravilhosa. As outras pessoas podem não É. entender, mas eu sou, eu sei cuidar, eu Sim. sei proteger, eu sei fazer por você. É. Eu te levo lá, eu vou contigo. Olha, E a gente faz tudo, né? Tudo. tô aqui para tudo. Você conta comigo que eu tô A aqui. gente tem que ser necessária. A gente tem que ser necessária para se sentir amada. A pessoa É, nem pensou, você já está oferecendo ajuda. A pessoa contou o fato. exatamente. Não, mas se você quiser, você já tem o plano todo armado. Todo, Bem isso, todo. tudo. Com o E princípio, se meio, sacrifica, fim, né? com tudo. Você já está vindo até com E feedback se, do sa- plano. Não, e se sacrifica, deixa de fazer muitas coisas que precisava fazer, deixa até de trabalhar às vezes, de cuidar dos filhos. Muita gente faz isso para suprir a necessidade do outro, né? Coisas que ele nem pediu e nem quer, de repente. Ele sabe muito bem fazer, mas a gente tem mania de fazer, aí a gente entra como mãe também do parceiro, muitas vezes, né? Sim. Com aquela coisa da mãe. É um modo Isso também é uma coisa disfuncional que de se destrói relacionamento. É um modo muito Isso é uma coisa que destrói disfuncional. relacionamento também, querer ser mãe do parceiro, né? E isso o codependente faz muito, de querer ser mãe, de querer cuidar, de querer fazer tudo, até procurar emprego pro cara, sei lá, tudo, tudo, marcar uma consulta, Por isso como se ele não também fosse capaz de fazer isso. uma coisa é quando ele pede. Ah, mas aí eu não posso fazer? Pode, se ele pedir. Você pode marcar para Sim, mim a diferente. consulta, não sei o que, não sei o que? Você pode ver isso assim para mim? Isso é completamente diferente. Olha, eu já vi aqui, ó, tem médico de não sei o que, mas não sei o que, mas não sei... Ele só comentou que espirrou. É. Você já Não, marcou e isso também, a clínica para ele. isso também de vez em quando, né, Denise? Também, se ele ficar sempre pedindo, também não, Sim, né? Porque ele também tem que fazer as coisas dele, né? Aí também tem isso, que aí às vezes vira abuso, né? Então, de também. vez em quando, tá? Ele tá muito ocupado, né? Tá com muito trabalho, alguma coisa assim, tá, tudo bem, vamos lá dar uma mão. Mas também se ele ficar toda hora pedindo, não, né? Vai tu Sim, pegar o mas porque telefone, vai chamar no WhatsApp a pessoa e vai a marcar. mãe
Ainda tem também isso. É É, a a gente não pode mãe. entrar. A gente, exatamente, a gente não pode entrar nesse papel de mãe. Isso é muito importante também, né? Porque isso detona qualquer tipo de relacionamento, né? E Não dá. eu acho que até Por mais mesmo que o a cara nem parte seja abusador. sexual fica meio estranha nisso, quando você se torna mãe. Com certeza. Porque eu, Porque que vontade tu vai ter, né, de ter sexo com a mãe? Tu não vai querer transar com a ou mãe. você com seu filho. Sim, Porque de uma perde, certa, perde o né, você desejo, de né? uma certa, de um dado momento você começa a olhar, né, com incapaz, né? É uma pessoa Exatamente. que Mas aí o eu que que tenho que fazer acontece? tudo porque ela não dá conta. Isso também é um dos grandes problemas do codependente. Se Sim, ela mas aí o próprio encontra codependente é que tornou a pessoa. É. um dependente extremamente Sim, e o próprio problemático. codependente tornou a outra pessoa dependente, né? E depois reclama. Tem isso. A gente faz muito isso, a gente torna o outro dependente e depois reclama que ele tá dependente. Sim. É, É, aí às vezes a gente fica com raiva da pessoa ainda, fica ressentida porque ela não fez o que a gente queria que ela fizesse, e o né? dedo podre nada mais é, né, do que essa busca dos relacionamentos, dos homens indisponíveis, problemáticos, que são os para que a gente possa exercer a síndrome da salvadora. Aí depois, quando não funciona, aí já recorre ao dedo podre. Ah, eu tenho dedo podre. Uhum, Mas não é que o dedo seja podre. exatamente. Você que sempre acaba escolhendo relações aonde você vai exercer o mesmo papel, com homens que vão ser dependentes emocionais e vão permitir que você controle a vida deles. Exatamente. E aí vai se É, tornar algo aí, cansativo. sim, dependentes emocionais ou químicos, todos os tipos de Sim, dependente também, né? Tem, pode ser dependente de substâncias, dependente financeiramente, qualquer tipo de dependência é o que atrai o codependente. sim. A gente quer uma pessoa que dependa de alguma coisa para poder a gente se tornar, como é que eu vou dizer, se tornar a salvadora daquela pessoa mesmo, né? Que ele precise da gente para ajudar ele, que ele não consiga fazer alguma coisa sozinho, então ele precisa da gente ali de apoio. E aí assim ele não vai abandonar. Então o codependente tem muito essa cabeça assim, por não se sentir merecedora de amor, né? Quanto mais eu for necessária, mais ele vai precisar de mim. Mais ele precisando de mim, menos ele vai pensar algum dia na possibilidade de me abandonar. Porque ele não vai ter como me abandonar, porque ele não vai saber viver sem mim. Ou não vai saber viver sozinho, né? Não vai saber se virar, não vai saber o que eu fazia por ele, não vai ter ninguém mais que faça, É, só mas eu. ninguém vai fazer Sim, igual. porque aí então ele vai ficar atrelado a mim, mas claro, ninguém vai fazer mesmo, né? Porque ninguém não, muita gente é codependente, né? Mas E aí, nesse momento, normalmente ele vai achar outra o mulher que não codependente se torna faça. abusador. Exatamente. E aí, essa é Nesse aquela momento também se torna. linha tênue, né? Porque o que é o abuso e o que não é o abuso. Exatamente. É complicado. Mas então é isso, não sei, acho que já está quase dando o nosso horário, porque eu tenho É a só mínima 1 hora, não tenho ideia. mais que isso. Senão eu Mas não consigo, será que alguém tem mais seis alguma horas agora, senão eu não pergunta? consigo salvar. Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha se tu Como consegue ver reverter a aí, Denise, porque eu não estou situação? conseguindo. Deixa eu ver aqui, Nívia. Como reverter a situação? Não sei que situação que seria. Da codependência? Se for da codependência, a gente só reverte a situação da codependência com terapia e vigiando, né? Que como a gente conversou, é como uma dependência química, é como uma adicção, né? Você tem que ficar Entendendo o vigilante que que para não ter levou, uma né? recaída. A, Entendendo o que que levou a gente a ser assim, né? sim, O padrão da sim, temos, infância, o que que aconteceu lá na infância para a gente conseguir ressignificar isso. chegando a esse ao gatilho, né? A nossa criança ferida, que foi que nos levou a ter esse amor disfuncional, né? Esse padrão, né? Tão desconexo, né? Do que é a relação, do que é o amor.
Deixa eu ver mais alguém aqui. Pá, pá. Acho que foi a única pergunta. Eu ia tentar abrir aqui no computador para conseguir enxergar melhor as perguntas, mas não consegui. Não deu tempo, daí eu não estou enxergando muito ali no celular. Eu acho que Consegue enxergar aí melhor. eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Olha, no meu é 6:05. A gente entrou mais ou menos, eu acho que essa hora, né? É, 5:05. Porque o meu é, como eu tô começando a fazer live agora, daí eu acho que é só 1 hora. Acho que não, acho que é 1 hora não só. passa de uma É, hora. É, eu acho que só quem tá acostumado a fazer live que é mais, que fica mais tempo, né? sim. Eu tenho medo de cair. Bom, então, galera, muito obrigada. Não tem mais pergunta nenhuma. Não. Se alguém quiser, é o último momento, hein, gente? Fazer uma pergunta aí. É Aproveitar as agora ou nunca. duas. Dou-lhe Não, uma, dou-lhe duas. hora é agora. Aproveitar as duas aqui. Acho que não. Não? Então deu para entender, eu acho. A gente pode marcar outras lives também, de repente, para a gente falar mais um Claro, pouco, ou falar de outro assunto, se tu quiser, não tem problema. à A gente vontade. pode Vamos marcar marcar. outras. Vamos, vamos. É bom, né? A gente tem que esclarecer certas coisas. Tem muita gente que não sabe, principalmente com a dependência. Com a dependência é uma coisa muito nova, né? Sim, Que a pessoa não entende. E daí eu acho que esclarece muito, abre a cabeça das pessoas, né? Eu, pelo menos, quando eu me descobri codependente, para mim foi um marco na minha vida, assim, sabe? né? E Foi... eu Cai a ficha, é né? uma cliente minha mesmo, ela falou assim: caramba, eu estou descobrindo coisas aqui com você que em anos de terapia eu nunca imaginei, né, sobre a codependência. Eu já ouvi isso também. Como faz isso? Como se livrar? Vem uma pergunta aí. Como se livrar do trauma de um relacionamento abusivo? Eu Isso é respondo, tu uma live, hein, responde. Flávia? Ai, meu Deus. É tudo aquilo, o clichê que a gente sempre diz, que é que a gente, como a gente é terapeuta, é complicado a gente ficar falando isso, que parece que a gente está querendo vender serviço, né? Mas, gente, é terapia. Terapia, Flávia. Não adianta. Assim, para você, Autoconhecimento. quem sai no relacionamento abusivo sai sem dignidade. Você perdeu sua dignidade, você perdeu sua identidade, você perdeu todos os seus conceitos, né? Você tem que se reprogramar. Como é que você vai se reprogramar sozinha? É muito difícil. Você vai precisar da ajuda de um profissional, porque senão você não consegue dar conta de passar por isso sozinho. Você tem todas as fases do luto para passar. Vai ter momento que você vai pensar se, será que eu não deveria voltar? Volto, não volto? Estou com ódio dele. Não, agora eu vou falar desaforo. Não, tá tudo bem. Todos aqueles momentos que para passar sozinha é difícil. Então é necessário resgatar a autoestima, a sua autoimagem, a sua saúde emocional, porque quem sai de um relacionamento abusivo está com a saúde emocional destroçada. Destroçada, não tem outra E, palavra, e né? precisa de alguém que entenda isso também, né, Sim, Denise? Porque muitas vezes psicólogo também, eles não são especializados em relacionamento abusivo e tratam o relacionamento abusivo como um relacionamento comum, normal, digamos, sim. né? Não normal, mas E não que é. não seja abusivo. E a dinâmica é outra. A dinâmica é outra. E aí tem muita gente que me procura e diz que se sente acolhida por mim porque eu sei o que ela está passando. E os outros profissionais que não sabem, não conseguem acolher que nem a gente acolhe, porque a gente sabe a dinâmica, a gente já passou, então é A diferente. gente não É fala aqui totalmente só na diferente. teoria, a gente fala na prática. Nós fomos vítimas, né, de relacionamentos Sim, abusivos. com E certeza. a gente, por exemplo, da E codependência só quem também. passa para saber. Nós duas falamos porque nós duas somos codependentes. Então, assim, a gente fala do que a gente sentiu na carne, do que a gente sente na carne. Então, isso nos torna Exatamente. É diferente. mais fácil acolher, entender, né? Ver, né? E a gente pega na mão, né? A gente pega na mão da pessoa. Sim, É diferente. Eu, pelo menos, eu não sei como é que tu trabalha, mas eu, pelo menos, as minhas clientes, eu fico disponível para elas 24 horas também. por dia, praticamente, Sim, só na hora que também. eu durmo, né? Mas assim, eu digo para elas que pode me chamar no WhatsApp a hora que precisar. Aí eu ainda digo para elas, né? Quando tu tiver vontade de ligar para o abusador ou de mandar uma mensagem para o abusador, tu fala para mim, manda uma mensagem para mim.
Eu Eu acho falo a que isso é mesma muito coisa. importante, Pode até me sabe? ligar me xingando, É, se estiver com raiva dele, pode... eu eu vou também. entender, tá tudo É. certo. Eu também. Também É falo. isso que eu digo, porque daí isso também é uma coisa muito importante para elas. Saber que elas não estão sozinhas e que tem alguém que entenda, porque normalmente a família não entende. A família cansou já das idas e voltas, né? Porque sempre tem muita Ah, recaída. mas isso é Os amigos já vergonhice. É, cansaram de voltou, mas ouvir é a. vergonhice. É. E a gente não, a gente está ali para apoiar, a gente segura na mão delas e não larga. Então é isso que elas precisam muito também. Além de entender o padrão também, entender por que que elas atraem esse tipo Eu de me lembro pessoa, da claro. a Todo o primeira que processo da veio me terapia. falar, olha, ele me ligou e eu saí com ele, a gente acabou ficando junto. É, falei, Isso é comum. você não vai falar nada? Não, o que eu vou falar? Faz parte. É. Elas acham que a gente vai julgar, né? A gente não Ah, mas você não julga. vai brigar A comigo? gente já fez isso. Não. A gente também já fez isso, Agora vamos ver né? o que você quer fazer. Se quer voltar, a gente vai trabalhar É, de um jeito. sim. Você quer continuar É que afastado? nem uma dieta, né? A gente só precisa compor o que você vai querer agora. Agora a gente vai reprogramar a rota ou não. Ou a gente retoma o Exatamente. caminho, ou a gente muda de caminho. Como é que a gente vai fazer isso? É que nem uma dieta, Há um né? Não é, estranhamento. Porque não há o não é porque tu comeu julgamento. errado um dia que tu vai jogar toda a tua dieta no lixo. Não. Acontece. Esses deslizes acontecem, a gente não julga elas. Isso é bem importante a gente dizer aqui. Sim, Quem está passando por um relacionamento abusivo, não se preocupe em que não tem julgamento. Com terapeuta, não tem. Pelo menos com a gente, não, né? Imagino que nenhum terapeuta julgue, né? Não pode, não pode. né, julgar. É, não. Então, assim, a gente não está julgando ninguém. A gente entende os deslizes que vocês vão ter. A gente está aqui para dar a mão e para ajudar vocês a aumentar a autoestima, né? A ter autoconhecimento e poder entender o padrão, por que que tu entrou nessa relação, para não entrar em Sim, outras, o né? Para conseguir ter fortalecimento uma relação dela. A gente está aqui saudável. O pelo que a gente faz é fortalecimento, isso. né? Para fortalecê-las, para que Exatamente. elas possam ressignificar todos os conceitos, para que possam estar aptas, né, prontas para relacionamentos saudáveis. Com certeza. É isso aí. Então, por isso é tão importante a terapia. Sim. É que é ruim a gente falar assim, porque daí parece que a gente está vendendo, querendo vender serviço, né? Não, Mas não é, gente. É que é necessário. É necessário. A gente fala como ex-vítima também. A gente sabe que é. Eu que me salvou foi terapia. Se não fosse terapia, eu não estaria aqui agora, sabe? Então, é isso. E claro, depois toda a especialização que a gente faz, e tudo, todo estudo que é sempre, a gente não para de estudar nunca, né? Não tem como parar. Mas assim, se não fosse a terapia, eu não ia entender nada disso que eu sei hoje, não ia estar podendo ajudar ninguém. Então a terapia salva a gente. É o autoconhecimento, não adianta. É clichê, eu sei, é meio chato de ouvir, mas é. blá, blá, blá. E além disso, entender do assunto, né? Entender do assunto, continuem olhando aí as redes sociais, sigam páginas que falem disso, né? Vejam vídeos sobre o assunto, porque quanto mais a gente esclarece, mais fica melhor assim, a cabeça da gente abre, né? E a gente vai conseguindo entender o porquê dos porquês, né? Isso também é muito importante. Sim. Então Entender a bem gente do podia assunto, quanto mais aproveitar entender, melhor. e deixar uns filmes, né, para de repente para a galera ver de codependência, Legal. sugerir. Uhum, Por exemplo, legal. Grandes Olhos é novo e fala muito sobre essa questão da codependência. Isso eu não conheço. Grandes Olhos e História de um Casamento. Esse é um clássico. Isso que eu ia dizer. História Eu de ia um dizer agora, história de Casamento um casamento. também. É bem São dois filmes que, codependência ali. agora que a Uhum. galera ouviu aqui a live, né, vai assistir o Isso. filme sob essa ótica e vai perceber claramente, né, aonde Uhum. tem a Exatamente. codependência atuando nas relações nesses filmes. São filmes muito bons. E são filmes Boa recentes. dica. Qual é que é o outro que tu disse? Eu quero Grandes olhar, esse eu não Olhos. olhei. É Grandes Olhos. Grandes Olhos. Tem aonde? Acho Netflix? que tem na Netflix. Ah, que legal, vou olhar. Esse eu não Ele é conheço. muito bom. História de um casamento é muito bom. Ah, legal, vou ver também. Ah, boa dica. Então Sim. aí, ó, fica a dica para quem quiser entender um pouquinho mais e juntar o que a gente falou aqui, né, com a dinâmica do filme, vai ser interessante, Eu estou, né, inclusive, para na entender como minha é que página funciona um fazendo pouquinho mais. isso. Eu estou fazendo indicações de filmes.
Ah, legal. de relacionamento. Viu? Olha aí, ó. Os meus seguidores sigam aí a Denise também, que ela tem muito a agregar, muito conteúdo. Ela é minha colega, a gente fez o curso junto, né, no Instituto Sim. do Relacionamento. Eu tinha falado para eles antes de tu entrar, de especialista em relacionamentos abusivos. Então, sigam ela aí também, é @Denise, underline, né? Qual é o teu? Arroba Denise, underline, H Mercante. H Mercante, isso. Sigam ela também, que ela tem muita coisa para agregar aí e a gente vai ver se de repente faz outras lives, né? A gente Claro. pode falar um pouco mais de codependência, falar de outros assuntos, né? Eu acho Pra que gente ajudar um até pouquinho a esse povo. pergunta da Flávia, né, já dá um caldo bom. Como se livrar do trauma de um relacionamento abusivo? Já dá uma boa live. Uma pergunta abre Oh, várias coisas pra gente falar, né? muitas Várias janelas, abas. portas, gaveta, abre tudo. Porque o tema é longo, né? Tem coisa pra falar. Tem coisa. Então tá, Tá Denise. Então acho bom? que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não. Não, não Acho que tem. não, né? Não, Qualquer coisa, chamem a gente também, né? Pode chamar a gente, sim, eu pelo menos, acho que tu também, né? No direct. claro. Chamem a gente, façam perguntas, né? Fiquem à vontade aí se vocês não entenderam alguma coisa. Podem chamar a gente aí que a gente está à disposição, né? O negócio é ajudar a esclarecer. Claro. Obrigada, Carla, Então pelo tá bom, convite. Um obrigada. beijo. Foi ótimo o nosso bate-papo. Imagina. Só faltou o Eu que cafezinho. agradeço, adorei também. Pois é, verdade, é um Da chazinho. próxima a gente um Da chazinho, um próxima a gente faz. cafezinho. Um beijo. Cada uma com uma bebidinha. Um beijão. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada gente. por Muito todo mundo aí obrigada pela que tá presença de escutando. todos. Eu vou deixar salva. Beijo. Beijo.